pecados. Yes. Mandei pro Roberto aqui. Vamos esperar o Roberto chegar pra gente começar. Nossa, o pessoal tá atrasando muito, né? Mas a questão de ir pra igreja e voltar pra escola dominical definitivamente atrasa, né? Tem jeito. O senhor chegou agora, né, patroa? Faz uns 8 minutos. Então, tá vendo? Não dá tempo. É ruim. E o senhor mora perto, né? Eu moro relativamente perto da igreja. Pra mim não dá tempo. Pra mim, pelo menos de trânsito, aí, entre sair do culto e chegar em casa, dá 25 minutos, mais ou menos. Aí depois chegar aqui, ligar o equipamento, conectar, tudo mais, dá mais meia hora. Acho que o Roberto não... Bom, gente, vamos... Eu não sei quem tá na igreja presbiteriana, se é Edir, se é Zezé, se tá nos escutando. Dá um sinal de vida aí, faz um sinal de fumaça, um oi. Saiu. Saiu. Assustou. Deixa eu mandar uma mensagem pro Marçal. Será que tem problema hoje aqui nas... A Não. câmera aqui é essa outra aqui, né? Essa aqui, né? Voltou. Edir, é você, Edir? Edir estava no culto. Não, é a Zezé. Oi, Zezé, é você? Oi, sou eu. Tá bom. Tinha desaparecido tudo aqui, precisei entrar de novo, sei lá. Eu acho que tinha dado travado. É. Acho que é o problema que tá com como fala, com o Roberto. Bom, gente, vamos começar, vai. Quando chegar, nós vamos falar um pouco sobre carreira profissional hoje, né? Pode falar. E, na verdade, hoje são 3 perguntas e nós vamos matar esse capítulo. As outras perguntas, elas são pouco interessantes aqui para nossa sala, né? Então, eu acho que tem perguntas mais interessantes em outros capítulos, mas vamos falar um pouquinho sobre carreira profissional. Eu selecionei 3 perguntas para a gente falar sobre carreira profissional, né? E a primeira pergunta é uma pergunta já interessante, né? Na verdade, eu reformulei um pouco a pergunta dele, estava muito confusa, muito longa, e, na verdade, essa primeira pergunta são 2 em uma, na verdade, né? Então, perguntaram para o Sproul, o ministério em tempo integral seria uma vocação mais alta do que a pessoa no exercício dos negócios? E aí pergunta também, seria mais importante a oração e o estudo, né, do que o trabalho secular? Então, são 2 perguntas em uma. Primeiro, para saber se é a vocação do ministro, né, do pastor, se ela é uma vocação daquelas pessoas que têm a oportunidade de trabalhar tempo integral na seara, digamos assim, né? Isso, ela tem uma vocação considerada mais alta do que a pessoa que trabalha nos negócios? E aí para emendar, seria mais importante para nós trabalhamos nos negócios, né? O exercício da oração, do estudo, do que o trabalho secular? O que seria mais importante? Muito bem. Vamos lá, patroa.
Você acha que aquela pessoa que tem o trabalho integral no ministério é uma vocação considerada mais alta do que a vocação, por exemplo, para ser matemático, para ser analista de sistemas? Não, eu acho que não. Deus colocou cada um na sua devida função e aqueles que exercem essa função que Deus reservou, a gente deve fazer com todo carinho, com todo esforço, buscando sempre fazer o melhor daquilo que nós fazemos. Então, o pastor, uma vez vocacionado, ele também tem que se empenhar para fazer o melhor que for possível. Eu acho que, em termos de dedicação do pastorado, embora nem eu, nem vocês tenha sido pastor, eu acho que a igreja precisa de um pastor, como a gente dizia antigamente, que veste a camisa da igreja. Quanto aos profissionais não pastores, que somos nós, eu acho que cada um está revestido de uma responsabilidade muito grande e tem que fazer o melhor que puder. Isso é em qualquer profissão, tem que fazer o melhor que puder. Às vezes eu fico até meio magoado com as pessoas que estão na profissão dele, têm emprego, recebe salário no fim do mês e fica reclamando de ter serviço. Eu acho que essa pessoa nunca ficou desempregada porque é displicente no seu trabalho. A gente vê isso bastante. Graças a Deus, o pessoal da nossa igreja, que a gente conhece bem, é muito responsável em relação ao trabalho e merecem respeito e confiança. É isso. Tudo bem. E Zezé, é mais importante você ficar lá na oração, leitura da palavra, no seu testemunho, do que o seu trabalho secular? Ele, a Zezé está com o microfone desligado, hein? Mas eu acho que ela consegue participar. Ela desbloqueia aí, Zezé? Não. Será que travou de novo? O Roberto voltou aí. Oi, Roberto. Bom dia, Roberto. A Zezé está voltando também. Só que está sem microfone. Ok. Então pode falar, Zezé. Você escutou minha pergunta? Ouvi. É referente ao trabalho, né? Se é o exercício da oração, né, do estudo, se isso é mais importante do que o trabalho secular ali, né? Se você deveria dar importância mais a isso, até no seu trabalho. Eu penso assim, sabe? Deus é muito importante na minha vida, né? Então, eu já levanto, ajoelho e oro, né? E aquela comunhão com Deus vai para o dia todo, insistentemente, eu estou lembrando de Deus. Mas a gente tem que trabalhar também, né? Eu trabalho na igreja, tenho meu trabalho aqui em casa, né? Então a gente tem que conciliar as coisas, né? Mas é o dia todo em comunhão com Deus, né? Uhum. Muito bem. O Sproul responde essa pergunta de uma forma bem interessante, né? Em primeiro lugar, ele responde aí concordando com o patrocínio. Todos têm a sua vocação. Pode ser até que o pastor ou aquele que tem uma vocação para trabalhar no ministério, do ponto de vista cristão, ele pode ser até um privilegiado. Não sei se depois do ponto de vista né, da remuneração, do ponto de vista do reconhecimento, que às vezes trabalhar em igreja não é fácil, né? Não sei se às vezes é muito privilégio nesses outros aspectos, né? Mas ele pode até ser privilegiado por ter essa oportunidade de poder trabalhar para o reino em tempo integral. Mas não podemos estabelecer uma escala de valor, né? Porque Deus vocaciona cada um para cumprir o seu papel. E no final de contas, quando uma pessoa está exercendo lá a sua vocação, seja para trabalhar na indústria, seja para trabalhar no comércio, nos agronegócios, na pecuária, ele está servindo as pessoas
né? E através desse serviço ele está recebendo uma remuneração que o sustenta, né? E ao mesmo tempo, ele, ao servir as pessoas então são servidas e capazes então de exercer a sua vocação, e assim como as coisas funcionam. Bom, agora, se é isso, eu devo então, no exercício da minha vocação, né, dar maior prioridade à questão da oração, do estudo, do testemunho, do que é o meu trabalho? Veja, a prioridade em si foi estabelecida por Deus. E Deus lá escreveu lá em Mateus 6,33. Alguém pode ler para nós aí? Mateus 6,33. Esqueci de abrir a minha Bíblia. Tem aí, Roberto? Se não, lê aqui, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O primeiro aqui, o Sproul faz traz uma informação interessante aqui, que o primeiro, a palavra grega utilizada no primeiro nesse texto de Mateus é protos. E protos significa primeiro numa escala de prioridade, não simplesmente numa questão de sequência, né? Eu faço primeiro isso, depois aquilo, depois o outro. Não é uma sequência, é uma questão de prioridade. Então, logo, estar em comunhão com Deus, dar o testemunho, é uma prioridade para o cristão. Agora, Deus nos fez capazes, né, de cumprirmos as duas tarefas. Darmos o nosso testemunho e, ao mesmo tempo, sermos muito responsáveis com o nosso trabalho, né? Isso significa cumprir com os nossos horários, cumprir com as nossas responsabilidades, cumprir com muita qualidade, com muito empenho, tudo aquilo que é colocado para nós fazermos, porque através disso estamos também dando bom testemunho. Aquele cara que, né, cujo uma empresa o contrata para executar um determinado trabalho, ao falar, não, mas eu estou agora aqui no momento de oração, não, agora eu estou estudando a Bíblia aqui nesse momento, né, eu estou evangelizando uma pessoa, assim, meu amigo, a empresa não te contratou para fazer isso. Você vai dar um péssimo testemunho se você quiser agir desta forma dentro da empresa, porque como o patrão falou, né, você vai receber o salário no final do mês, a empresa está te pagando, né, e não é para fazer isso. Agora, nada te impede de você dar testemunho, nada te impede de você evangelizar com as suas ações, com os seus atos, com a sua responsabilidade, agindo com ética, né, tendo uma ética muito firme, né, firme nos seus propósitos, nada te impede de ter comunhão com Deus. Nós, em tudo, né, que fazemos para a honra e glória de Deus. Agora, não podemos confundir isso em agir de forma equivocada dentro do local de trabalho, né? Aí a pessoa está confundindo as coisas e está atrapalhando. Você sabe que eu tinha uma pessoa na Bosch que trabalhava na área de informática, né? E ela é presbiteriana, né? E ela tinha uma loja de roupa. E no final de contas, o que eu fiquei muito triste depois, mais tarde, em saber. Bom, ela era considerada uma péssima profissional, né? E era curioso porque algumas pessoas falavam assim: "Ei, meu chamado caiu com tal pessoa e esquece que não vai ser resolvido nunca", né? E eu falava assim: "Nossa, como é que essa pessoa tem essa percepção, né?" E eu sabia, ela não frequentava a nossa igreja, não, frequentava outra igreja presbiteriana de Campinas. E depois, mais tarde, uma pessoa estava conversando comigo, né? E ele falou assim: "Não, essa pessoa aí, ela vinha cedo,
saía, ia cuidar das coisas da loja dela, ou ela ficava aqui na Bosch ligando para fornecedor de roupa, ligando para isso, administrando a loja dela daqui dentro da Bosch, e depois ia embora. Né? E eu sabia que ela era cristã. Eu falei, que péssimo exemplo. Que péssimo exemplo. Né? Que péssimo testemunho que ela deu. E no final de contas acabou acontecendo que ela foi desligada, né? E até hoje, olha como fica essas coisas, né? Até hoje fica um exemplo dela quando alguém fala assim, tá agindo igual fulana. Olha, e já saiu faz tempo, viu? Já saiu, acho que há mais de 10 anos já saiu. Mas ainda escuto você tá agindo igual fulana. Olha como fica o exemplo, né? Que péssimo testemunho. Então, muito bem. Então, a resposta aí do Sproul, acho que é bem interessante, né? Não há nenhum tipo de vocação maior que a outra, né? E, sim, como a Zezé falou, podemos estar em comunhão com Deus o tempo todo, mas precisamos fazer o nosso trabalho. E o Sproul diz, mas Deus nos capacitou para podermos fazer as duas coisas, e muito bem feitas. Somos capazes de fazer isso. É isso aí. Eli, Oi, patrão. mas o mau testemunho, em qualquer momento, em qualquer atividade, ele progride muito mais que o bom testemunho. Uhum. Uma pessoa que dá um mau testemunho, ela contamina muita gente. E contamina, inclusive, o nome da igreja, o nome de quem quer que seja, né? A gente, às vezes, vê com tristeza até algum pastor que sai fora da linha, da conduta, etc. O mau testemunho, ele pega na gente, a gente fica pensando, olha, aquele cara fez isso, então não confio mais nele, então, porque ele fez uma coisa que deu um péssimo testemunho. Agora, um bom testemunho é mais difícil de ser disseminado. A gente vê na igreja pessoas que, ao longo do tempo, têm dado excelentes testemunhos, excelentes. E alguns desses, alguns até já partiram, deixaram uma memória de um testemunho cristão verdadeiro. Se você e outros da nossa igreja que tem mais tempo na igreja, olharem para trás, vocês vão ver quantos testemunhos nós recebemos de outras pessoas aqui da nossa igreja. Então, o testemunho bom edifica, mas Perfeito. é mais difícil edificar do que desmanchar. Desmanchar, basta chamar um trator lá que ele arrebenta tudo rapidinho. Agora, para construir um prédio, demora. Agora, lembra aquelas bombas, não sei se ainda usa isso, que punha para detonar um edifício? Aquilo ali é detonar, 5 minutos. Não é nem isso. Né? São segundos, né? Em segundos o negócio explode. Impressionante. Muito bem, vamos para a segunda pergunta, então. Ela ainda tem a ver com essa questão, a gente pode voltar, porque nós estamos falando um pouquinho, né? Quando a gente fala da questão do trabalho, da carreira profissional, nós estamos falando muito de ética, né? Embora a nossa sala aqui não seja sala de ética, mas a pergunta é como os valores cristãos devem influir na ética empresarial nos escritórios? Né? Como é a nossa ética? Como deve influenciar nos escritórios, né? Roberto, responde para nós aí o que você acha. O Roberto tá no mudo, por algum motivo, ou seu microfone não está funcionando. Tá mudo, tá mudo. Tá mudo. Tira isso daí, Roberto. Tenta fazer isso. Não. Despluga do celular. Desplugou do celular? Não, a gente não está escutando você, Roberto. Infelizmente, hoje você vai ter que ser só um ouvinte. Dona Ivani, então. Dona Ivani está fazendo almoço. Está fazendo almoço. Zezé está fazendo almoço, Zezé? Então, patrô, vai dar um pouco a sua opinião. Dê a sua opinião um pouquinho aí, patrão. Como os valores cristãos devem influir na ética empresarial nos escritórios?
Eu acho que essa é um momento muito oportuno da gente dar o testemunho. Quer dizer, o profissional, ele tem hora para chegar, ele tem hora para tomar cafezinho, ele tem hora para o almoço, tem hora de conversar, mas como diz lá acho que é Eclesiastes 3, né? Há um tempo para tudo, né? Então, o profissional, quando ele está na empresa onde ele trabalha, ele tem que ser pontual, por exemplo, ele tem que ser cumpridor das suas tarefas, ele tem que ser bem relacionado. Hoje em dia, eu nunca fui de uma empresa que não fosse universidade, todo mundo sabe, mas eu acho que a capacidade de interagir, de comunicar com outras pessoas, de dar exemplo, que dar conselho, eu acho que é muito importante. Se eu fosse, por exemplo, como chama eles, o departamento que cuida de contratar as pessoas, RH. uma das coisas que eu ia questionar é como é que é o relacionamento desse candidato com outras pessoas, para ele citar exemplos de situações envolvendo o relacionamento dele com outras pessoas. Porque uma pessoa fechada, carrancuda, eu acho que a empresa não devia nem considerar. Ok. Muito bem. O que o Sproul fala que, Roberto, o seu problema acho que está o seu som está vindo um som aí, mas só chiado, Roberto. Deve estar algum problema no seu contato, Infelizmente, eu acho que o seu fone de ouvido aí que está ruim, com problema ou com mau contato. Ele está sem fone de ouvido. Não, ele tá com o fone de ouvido lá, tá o vermelhinho ali no ouvido dele ali. Tá. Mas ele tá com mau contato, eu não sei se é ali no coisa. Porque vem um chiado seu aí, mas se você usar só o microfone do celular, talvez funcionasse. Mas acho que você tira e não tá, então. Bom. O Sproul fala uma coisa interessante aqui, né? Que ética significa fazer o que é certo, né? Nossa, isso aqui ficou tão interessante para mim, porque a Bosch ela tem um setor de compliance, né? E o lema do setor de compliance é porque é certo. Por que eu faço isso? Por que eu devo fazer assim? Por que eu devo fazer assado? E a resposta é porque é o certo. Você deve fazer isso porque é o certo. Então, a ideia é, não interessa o quão isso pode prejudicar até você, o quão você pode correr o risco de ser prejudicado por uma outra pessoa que pode se sentir lesada pela tua ação, né? Mas se ela está fazendo uma coisa errada, você tem que denunciar. Por quê? Porque é o certo. Né? Se a Bosch, numa relação comercial, ela vai acabar assim, nossa, mas isso aqui economicamente não é tão bom para mim, né? Sim, mas é o certo, é o que você tem que fazer porque é o certo. E para nós, certo, né, no princípio bíblico da nossa ética, né, é fazer aquilo conforme a vontade de Deus, aquilo que está na perfeita vontade de Deus, na perfeita retidão, né, no padrão do caráter de Deus. Isso para nós, então, é agirmos de acordo com a ética cristã. Então, veja, muitas das questões cristãs, né, muito da ética cristã está dentro da ética da empresa. Muito. Dos valores, do respeito com as pessoas, né, do não roubar, do ser justo nos seus pesos, ser justo nas suas medidas, ser justo nas avaliações. Né. O que ele chama atenção, uma coisa muito interessante, é que estes valores, eles não pertencem exclusivamente aos cristãos.
Nós não temos o monopólio desses valores. Esses são valores que pertencem de todas as pessoas. Não roubar é um princípio da sociedade. Respeitar, né, o limite do próximo, as coisas do próximo, o território do próximo, né? Respeitar os seus clientes, no sentido de, né, ter a sua balança corretamente medida, tarada, ter fazer os seus pagamentos em dia, honrar com seus compromissos, honrar com seus contratos, né? São valores que estão permeando a nossa sociedade e que faz parte, então, para o cristão. E a gente tem que tomar cuidado, que às vezes pode achar que isso é um monopólio cristão. Não, não é um monopólio cristão. São valores de ética que devem também permear a vida das outras pessoas, né? E uma outra questão, acho que importante, que a gente tem é de tratar os outros com dignidade. Isso é uma questão que, às vezes, pode a pessoa dar algumas escorregadelas, né? Às vezes, quando está numa função de autoridade sobre o outro, está numa função de relação de chefe com funcionário e tudo mais, a pessoa, às vezes, se ficar um pouco ensoberbada, né, e acabar escorregando por isso, né? E, às vezes, a gente, com isso, afeta a dignidade do outro. E uma das questões importantes da ética cristã é tratar o próximo, né, com amor e amá-lo como a si mesmo. Ou seja, é muita responsabilidade do cristão tratar o próximo, seja o funcionário, seja o chefe, seja o fornecedor, seja o cliente, com dignidade. É verdade. Né? Essa é a resposta do SPRO, que eu achei Para também... você, a palavra cliente fica bem, mas para nós, professores, é tratar com os alunos da instituição de uma forma totalmente equilibrada. Você não pode ser nem autoritário, também você não pode ser relaxado, assim, deixar aí do jeito que está para ver como é que fica. Um diretor de uma unidade, por exemplo, ele tem que cobrar dos seus funcionários, ele tem que exigir horário de trabalho, ele tem que fazer o relatório dele direitinho, não pode gastar dinheiro dos outros, e assim vai. Mas, às vezes, como eu disse antes, o mau testemunho fica. Quando eu era coordenador da graduação na Unicamp, o professor me telefonou, acho que 10 para as 8 da manhã, a aula começava às 8. Telefonou 10 para manhã, dizendo que ele ia para eu ir lá na sala avisar os alunos que não ia ter aula, porque o carro dele ficou preso na garagem, ele tinha perdido a chave. A chave do portão do carro, o outro portão estava aberto. Aí eu fiquei falando assim, mas que responsabilidade que tem uma pessoa dessa? Não tem táxi ali na rua dele, naquele tempo não tinha Uber, não tem táxi ali, não tem um amigo que ele pode ligar e falar assim, passa aqui, me dá uma carona. Mas isso daí aconteceu há uns 30 anos atrás, e até hoje, isso aí eu fico pensando na irresponsabilidade das pessoas. Quando o cara dá um testemunho desse aí, você nunca mais esquece. Roberto, não tá vindo som nenhum, Roberto, tá? Só no mudo. Infelizmente, hoje a gente não vai poder contar com as suas participações tão importantes aqui, que trazem as luzes aí para as nossas discussões. Patrô, quando você falou do cliente e aluno, né? E hoje em dia a gente tem muito alunos querendo se tornar só cliente, né? Você sabe que uma vez eu dava aula, durante o tempo eu dei aula numa universidade, numa faculdade, dessas faculdades lá de Indaiatuba, para cobrir um colega meu lá que pediu durante 2 anos, e teve uma vez, eu fui confrontado por um aluno, né, sobre a questão dele, que ele era cliente, né? Eu falei assim, desculpa, você não é cliente.
você é aluno. Porque você é cliente quando você compra uma coisa. Você paga. Você paga, né? Aqui você paga a faculdade, mas o conhecimento, né, você não compra. Você precisa estudar, você adquire. A relação é diferente. É uma relação de ensino, tá? Mas hoje em dia, tem muita faculdade por aí, principalmente essas particulares aí, que estão muito preocupados em tratar, em cuidar dessas pessoas. Eles enxergam como clientes, não enxergam como alunos, né? Então, Né? interessa mais o dinheiro deles do que... Mas, enfim, é uma questão de ética também, né? Mas ética é uma questão muito ampla e não vamos nos ater somente na ética aqui, porque senão o Marçal fica bravo comigo, nós estamos roubando os temas dele lá, né? Aí, se alguém quiser discutir um pouco de ética, pode ir para a sala do Marçal. Mas vamos para a terceira pergunta. Essa é uma pergunta bem interessante. O que o senhor pensa sobre cristãos convictos que mantêm sociedade com não cristãos hostis ao Senhor? Então, nós estamos falando que uma pessoa que é cristã e ele tem uma sociedade com um não cristão, e esse não cristão é uma pessoa hostil a Deus. E perguntou para o Sproul: o que você pensa disso? E Ô, o que ele Roberto, disse? eu queria muito escutar aí teus comentários, né? Mas, será que a Zezé consegue, Zezé, participar? Dar opinião? Senão fica só a opinião minha do patrão aqui. Ela está com o microfone desligado. É que eu acho que a Zezé deve estar mexendo nas coisas lá também, né? As mulheres têm que Deixa eu fazer... falar um pouquinho. Então vai lá, dona Ivania. Por um lado, uma pessoa hostil, a gente seria como uma pessoa de má companhia. Você não deve andar com pessoas que são hostis a Deus. Mas, por outro lado, a Bíblia também diz que vocês não tireis do mundo. A gente não tem que entrar na onda do mundo, mas a gente também não pode separar todas as pessoas. A gente não tem que viver num círculo só de pessoas, por exemplo, que professam a mesma fé, que pensam iguais a gente, porque num lugar desse você pode dar um bom testemunho e essa pessoa mudar o pensamento dela. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Eu acho que uma coisa importante aqui que o Sproul começa a falar na resposta dele, que é trazer um pouquinho de luz aqui ao a nossa questão, é que ele diz o seguinte, olha, hostil, em primeiro lugar, ele está assim, se você está querendo dizer que hostil é uma pessoa que está contra Deus, na verdade, de acordo com os conceitos do Novo Testamento, basta você não estar com Deus para ser hostil a Deus. Então, uma hostilidade no Novo Testamento, se você ou você está com Deus ou você está hostil a Deus. Não existe um termo onde que alguém quer se dizer, não, eu sou indiferente. Ao se colocar como indiferente, significa então que eu não estou aqui disposto a obedecer a Deus. Então, automaticamente, aqueles que não estão dispostos a obedecer a Deus são hostis a Deus. Tá? Então, ele quis dar um esclarecimento aqui para informar que não existe uma posição os cristãos, os indiferentes e os hostis. Na questão de hostilidade para Deus, ou é sim ou é não. Se você acha que você está no meio termo, ele quer dizer assim, ó, não existe o meio termo. Ou você está com ele, ou você está contra ele. Né? Isso é o que nos ensina no Novo Testamento. Mas ele continua um pouco na questão, diz assim, estou entendendo o que você está dizendo com essa hostilidade, são aquelas pessoas que são abertamente hostis a um comportamento cristão, ou abertamente hostis aos compromissos cristãos.
E aí, como é que fica quando você tem uma sociedade com uma pessoa que é abertamente hostis aos compromissos, né, ou às responsabilidades dos cristãos? Ele diz que, basicamente, é muito fácil que nesta sociedade haja conflitos no momento de decisões, né? Afinal de contas, se você tem um compromisso muito sério e a pessoa tem um compromisso, ela é hostil a esse compromisso, podem haver atritos em momentos de decisão, embora a Bíblia, em momento algum, ela condene a união comercial de duas pessoas que, né, têm posições contrárias em relação ao cristianismo. Então ele fala assim, ó, eu não vejo nenhum conflito, nenhum problema, por exemplo, com dois médicos, um cristão e um não cristão, estarem executando, realizando uma cirurgia. É perfeitamente possível que isso aconteça. É perfeitamente possível que quem está construindo um carro, que é um exemplo que ele usa, né? Um cristão, um não cristão construindo um carro, um cristão, um não cristão desenvolvendo um programa de computador. São 3 exemplos que ele usa no livro, né? E a gente pode citar aqui diversos exemplos que assim, a Bíblia não existe nenhum tipo de condenação. Agora, ele certamente afirma de que no momento em que você está existe uma posição muito contrária, em determinados casos, momentos de decisão, pode haver atrito. Vamos pegar, por exemplo, nós precisamos agora que vai ter sei lá, uma feira comercial aqui, nós precisamos nos representar lá, a feira vai acontecer no domingo. O cara diz, não, no domingo eu não vou. E aí, fala assim, poxa vida, né, mas aí ficou pesado para mim, porque se você não... Não, no domingo eu não vou porque eu vou para a igreja. E o cara pode dizer, tá vendo, esse seu comportamento aí, esse seu compromisso, me afeta. Né? Então, pode haver dificuldades. E é quase que inevitável que esses atritos ocorram. E aí, como é que vai, o que lado que vai pesar mais? Mas ele faz uma ressalva. Ele faz uma ressalva. Ele diz assim, que ele quase que com certeza é possível afirmar que há casos de atritos, né, por questões de ética numa sociedade mista, né, dito que nós estamos falando, que não foi o cristão que insistiu na obediência da ética. Então, pode ter casos que ele acha que... Eu posso quase que afirmar que, com certeza, há casos em que, numa relação como essa, né, houve algum atrito e quem causou e o errado no ponto de vista cristão no atrito não era o não cristão, era o cristão, numa questão ética, por exemplo, levar vantagem numa determinada negociação ou não, descumprir alguma cláusula de um contrato, né, ou desrespeitar uma pessoa. É o que ele falou. Essas questões éticas, elas não são o monopólio do cristão. Então, ele acha que é complicado, que pode acontecer, se a pessoa é abertamente, né, hostil, vai trazer conflito para essa relação, é quase que inevitável. Mas nós temos que tomar um cuidado que não é isso que vai separar um cristão do não cristão. O cristão do não cristão, que basicamente vai separar, é aquele que aceita Cristo e aquele que não aceita Cristo. Né? Mas, às vezes, aquele que aceita Cristo pode cometer um erro, pode avaliar de forma equivocada uma determinada situação, e aí trazer um problema de ética, e, por incrível que pareça, é um problema criado não pela parte não cristã da relação, mas pela parte cristã. Por isso que ele nos chama atenção, diz assim, é muito importante que a gente tenha uma responsabilidade muito grande e uma compreensão de que somos vigiados, entre aspas, né? E temos que cuidar dessa questão
da nossa ética, do nosso testemunho, da nossa responsabilidade que carregamos, porque como o patrocínio falou, né? Destruir uma reputação é muito fácil. Construir leva anos. Leva anos Sim. para construir. Ô, Roberto, estamos escutando você. Agora, Opa! ah, Tem 1 minuto, Roberto, pode falar. olha, é o seguinte, você tocou no assunto aí que envolve ética. Eu passei por uma situação no órgão público em que eu trabalhei, uma grande universidade pública aqui de Campinas. Eu denunciei por escrito furto, tá? E apresentei provas. Depois do processo administrativo, eu fui chamado e disseram, olha, a pessoa que você denunciou é minha amiga há 25 anos. E eu que fui penalizado. É complicado. Então, no serviço público é muito complicado. Porque a questão é que o nosso serviço público no Brasil, né, ele não tem uma conotação de estou aqui para servir, né? Estou aqui Tá. agora para garantir minha aposentadoria. Não quero dizer que não quero generalizar, né, que todo mundo é Sim, assim, né? não, Mas infelizmente o exemplo que é dado pelos nossos políticos, né? E aí todo mundo vira uma cadeia, né? Vira uma sim. cadeia. Eu acredito que numa empresa privada séria, se eu faço uma denúncia, só tem duas formas. Ou eu estou mentindo ou eu estou falando a verdade. Se eu estiver falando a verdade, quem está dando prejuízo à empresa seria penalizado. Uhum. Mas no serviço público, não. Mas eu diria para você que existe em menor escala, mas mesmo nas empresas, né? Sim, claro. Essas coisas também acontecem. Mas eu concordo com você, né? Mas no serviço público isso pode acontecer muito mais, porque essas questões políticas, a questão do meu amigo, essa questão, né, acaba pesando muito mais do que E nas empresas. o que norteia a instituição pública é a mediocridade. Perfeito. A minoria é que tem compromisso com a instituição. Infelizmente é uma verdade, né? Infelizmente é uma verdade. Mas eu acho que essas coisas, eu acho assim, é uma questão de exemplo, sabe? E às vezes a empresa ou o Estado também, né? Se ela tomasse medidas que fosse exemplarmente tomadas como é que é? E executadas de forma para mostrar assim, ó, não estou aqui para brincadeira, né? Isso muda muito, sabe? Eu vou pegar um exemplo. Eu depois de trabalhar 3 anos na Bosch em Campinas, né? Logo quando eu comecei, em 2001 eu fui transferido para Bosch Freios, que hoje nem pertence mais ao grupo Bosch. É uma fábrica que fica ali em São Bernardo. E eu fui para lá. E quando eu estava lá, eu me assustei, porque na Bosch era uma questão de a quantidade de pornografia que existia dentro do servidor da Bosch, com arquivos, com vídeos, tudo mais, era uma questão muito grande, né? Mas a Bosch fez uma campanha, falou assim, ó, isso é inaceitável, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa dentro da nossa organização, né? E em Campinas isso tinha encerrado, né? E quando eu fui para Bosch Freios, eu cheguei lá e falei assim, que engraçado, né? Quer dizer, a campanha foi nacional, mas aqui não pegou. Aqui a coisa ficou assim. E aí a gente tinha relatos de pessoas na produção, principalmente mulheres, que se sentiam muito constrangidas, assim, porque ela estava passando, tava o cara lá né, com o negócio aberto na tela dele, e chegou um dia que a área de segurança da Bosch, né, ele falou assim, ó, não dá mais, né, não é possível, a gente está fazendo campanha, parece que vocês não entenderam aqui, né, e mandou para fez uma reunião, eu participei dessa reunião junto com o presidente era novo, né, foi ele que inclusive fez um convite para eu ir lá para Bosch Freios,
E era um presidente novo, ex-presidente novo falou assim, bom, se eles não entenderem, eles vão entender agora. Ele chamou toda a diretoria e disse assim, o primeiro caso de denúncia que tiver, né, desse tipo de comportamento, vai para a rua. O segundo vai para a rua, o terceiro vai para a rua, e daqui para frente, qualquer caso de denúncia vai para a rua. Eu não quero saber quem é. Eu não quero saber quem é, eu não quero saber que cargo ocupa, eu não quero saber qual o tamanho da responsabilidade que ele tem, eu não quero saber que projeto que ele está envolvido, eu não quero saber que cliente que vai ser afetado, eu não quero saber. O primeiro caso que tiver, e agora em diante, qualquer denúncia que tiver, vai para a rua. Vocês entenderam? Muito bem. Parece que nada aconteceu. Parece que não falou nada. Mas não demorou 2 dias para ter uma denúncia. Quando teve a denúncia, o diretor industrial me chamou na sala dele. Falou assim para mim, ele, por favor, verifica se esse arquivo está no nome dessa pessoa mesmo. Porque eu recebi uma denúncia e eu não posso ficar sem essa pessoa. Essa pessoa é muito importante. Mas houve uma denúncia e eu preciso ter certeza de que o arquivo é dele, porque se o arquivo não for dele, eu vou tentar defendê-lo. Né? E eu fui lá, né, verifiquei no nosso servidor lá, falei assim, olha, é certeza. Foi ele que gravou, foi ele que criou o arquivo, não tem como dizer que não é dele. É dele. E ele foi tentar argumentar com o presidente falou assim, olha, interrompa o teu discurso agora. Como eu disse para você, eu não quero nem saber quem é. Assim, se fosse você, eu estaria pedindo tua carta de demissão agora. Você pode pedir a carta de demissão dessa pessoa e mandar para essa pessoa agora para a rua. Né? E foi. Isso aconteceu. Foi. Tá? No dia seguinte, gente, é impressionante. No dia seguinte, o espaço em disco dos meus servidores na Mosh Freios começou a aumentar. Que todo mundo começou a deletar o que tinha. Porque foi tomada uma ação com rigor. E o cara realmente demonstrou assim, não estou aqui para brincadeira. Vocês vão entender agora, de uma vez por todas, que isso é inaceitável. E quem não entender, vai pagar com emprego. Então, uma ação, às vezes, muito clara, firme, e, né, tem que ser dado. E posso dizer para vocês ainda que depois dele, ainda foram mais alguns. Né? Ainda foram mais alguns. E você vê que daqui a pouco você via um ambiente completamente diferente. E as pessoas então assim, valorizavam, assim, poxa, realmente veio alguém aqui que tinha realmente a intenção de acabar com isso. E veja, ele não era o cara mais puritano. O presidente convivia muito perto dele, né? Ele não era o cara mais puritano, teve um monte de mulher, estava casado com uma mulher, teve filho com outra. Mas pelo menos do ponto de vista ético ali, dentro da empresa, no trabalho que ele estava fazendo, ele demonstrou muita responsabilidade nessas decisões. Porque ele conseguia separar a administração da vida dele com a administração da empresa. Exato. Que muita gente mistura as coisas. Eu acho que essas coisas faltam muito, né? A gente falta muito bom exemplo, no final de contas, né? E no serviço público, então, eu acho que a coisa fica muito pior, porque os políticos, eles são eles são os reis do mau exemplo. E aí, em cima de cargos de confiança, cargos comissionados, eles colocam um monte de gente que é para agir de forma... Aí essa questão contamina um ou outro, né? E aí você constrói uma reputação muito ruim, né? E aí, para você construir a reputação boa, meu amigo, é muito difícil. Fala, patrão. Então, uma vez me perguntaram que tipo de pessoa que eu não gosto de me relacionar. Eu citei 3 exemplos que, para mim, são os mais indesejáveis parceiros possíveis. São políticos, sócios e interesseiros. São 3 tipos de gente que eu acho detestável. Então, nem todo mundo entende isso. Às vezes é preciso ter um sócio, as empresas, etc. Sócio, às vezes, é uma necessidade. Mas
ao longo da minha vida, eu vi tantos exemplos de sócios que não deram certo, que até amizades antigas acabaram sendo destruídas por causa da sociedade. Enquanto não era sócio, ia tudo bem, era uma boa amizade. O dia que virou sócio, pronto, acabou. Isso acontece com frequência. Mas, vou só repetir, sócio, político e gente interesseira. Não vou falar mais sobre esse tema, mas podia ficar a tarde inteira aqui falando sobre isso. Mas como a gente já está no adiantado da hora, outro dia eu falo sobre isso. Não é fácil. Realmente não é fácil. Eu tenho uma experiência própria e recente, né? Embora muitas pessoas acham até que eu tive ali problemas com o Alexandre, que é meu amigo, não foi com ele. Embora ele tenha tido sérios problemas na vida particular dele, né? Mas na sociedade a gente não teve nenhum tipo de discussão. Nós estávamos de um lado e juntos. O meu problema foi com os sócios dele no escritório, né? Mas foi muito difícil. Às vezes as pessoas até falam assim, e agora? Convido o Alexandre para ser seu sócio de novo. Eu não, eu não tive problema na sociedade com ele. Eu tive problema com os sócios dele no escritório, que também eram meus sócios. Mas foi uma experiência horrível. Foi uma experiência terrível. A gente aqui, principalmente a Suzana, eu menos, porque eu estava menos envolvido, né? Mas a Suzana sofreu demais com isso, para ponto de a gente dizer assim, não, sócio nunca mais. Deixa eu... Mas é que às vezes não tem jeito, né? Às vezes é a saída, você, né, entrar com o sócio, mas não é uma questão complicada. E você fazer sociedade com pessoas que têm interesses completamente diferentes, Mas é muito complicado. Isso aí. Muito bem. Roberto, já que seu microfone está funcionando, ora para nós encerrarmos. E semana que vem vamos para outro capítulo. E vou dar uma agitada no nosso WhatsApp aqui para ver se o grupo participa aqui. Domingo passado teve tanta gente, né? E aí. Nós vamos orar. Senhor Deus, Pai, obrigado por tua misericórdia, pelo teu amor. E acima de tudo, Senhor, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela escola dominical. Obrigado porque tu estás sempre nos incentivando a sermos luzes, a sermos diferentes, Senhor. Obrigado, Pai. Que a ética esteja em nossas vidas, Senhor. Que o exemplo de Cristo possa dominar nossa própria vontade. Obrigado pela Igreja Presbiteriana Central aqui de Campinas. Obrigado por nossas vidas. Que possamos estar crescendo na graça e no conhecimento. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom domingo a todos. Eli? Oi, pode falar, Roberto. O assunto foi tratado hoje, eu quase liguei para você semana passada. Arranja 5 minutos na tua agenda para que eu possa te ligar? Sim, claro. Você quer quando? Você quer domingo? Você quer hoje? Você quer durante a semana? 5 minutos, é só fazer uma ligação. Tá bom. Quando. Não, se você quiser fazer agora, pode fazer. Tá, então eu vou te ligar. Tá bom. Um abraço a todos. Tchau, gente. Tchau. Bom domingo. Igualmente. E bom feriado também. Isso.